Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque, no final do Velho Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Então vamos ler, Abacuque 3 e 2, diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler mais uma vez. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Esse texto de Abacuque é um profeta que viveu contemporâneo a Jeremias, próximo da mesma época que antecedeu o cativeiro babilônico. A Babilônia prendeu o povo de Israel, levou cativo como escravos o povo todo. É daí que sai lá Daniel na cova dos leões, lembra? Cedraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Esses meninos, esses homens, foram homens que vieram de Israel e foram levados para a Babilônia presos como escravos. Inclusive castrados, os jovens. Era um cenário muito delicado, muito difícil. Nós olhamos hoje, talvez contando a história, talvez a gente não consegue mensurar, pastor Carlos, o tamanho da dor que esse povo passou. A gente só conta que teve o cativeiro babilônico e acabou. O povo de Israel foi levado preso como escravo para a Babilônia. E a gente conta a história ali, as histórias de Daniel na cova dos leões, a história do Cedraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos, né? Babilônicos, na verdade, porque o nome deles eram outros. Ananias, Misael e Azarias, o nome deles de Israel. Esses nomes, Cedraque, Mesaque e Abednego, são nomes já babilônicos, de um rebatizar deles. Trocaram os nomes dos meninos, prenderam os meninos, castraram os meninos, enfim, o caos total. A gente conta essas histórias como histórias muito legais, e sim, a ação da providência divina naquele lugar foi muito legal, realmente, mas a situação em que eles estavam vivendo era degradante, era de escravidão. E o Abacuque, antevendo como profeta que isso ia acontecer, que esse cenário destruidor ia acontecer, Abacuque reclama com Deus, no capítulo 1 do livro dele. Reclama com Deus, ele diz: Deus, não é possível que o Senhor vai permitir que um povo impuro se sobreponha a um povo puro. O Senhor vai permitir que um povo iníquo, um povo idólatra, venha aqui e destrua o teu povo, Senhor. E assim ele reclama. O capítulo 1 de Abacuque é bem tenso, porque Abacuque está magoado, está chateado, porque ele sabe que vai acontecer, então ele está muito triste. E ele escreve o primeiro capítulo nessa condição. O segundo capítulo do livro de Abacuque, Deus dá uma resposta para ele. Deus diz: Abacuque, vai acontecer isso tudo mesmo, mas está tudo no meu controle. O povo precisa passar por isso. Os que vão prendê-los e fazer mal, eles vão sofrer depois. Vai ser feita a justiça, Abacuque, fica tranquilo. E Abacuque então no capítulo 3 faz uma oração. Que é essa que eu acabei de começar a ler. Aqui. Ele ora ao Senhor. Agora, é importante a gente saber, antes de tudo, de que lugar Abacuque faz essa oração, da onde ele ora, de que local, de que estado de espírito, de que sentimento ele faz a oração, porque isso define tudo, isso resolve tudo. Tudo nasce a partir de onde nós estamos quando oramos. A palavra diz que nós pedimos e não recebemos. Vocês pedem e não recebem, porque pedem para seus próprios deleites. Ou seja, nós estamos orando e pedindo da onde? A partir das nossas carências, dos nossos desejos, da satisfação
pura das nossas vontades, então é bem provável que essa oração não vai ser respondida. Então, saber da onde nós estamos orando é muito importante. Como eu estou? Em que estado eu estou? Como eu estou agora para falar com Deus e orar e pedir alguma coisa para Ele é muito importante. Abacuque revela exatamente onde ele estava nessa hora da oração, em que estado ele se encontrava. Ele diz assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama e temi. Agora, desse ponto eu vou orar, porque eu te conheço. Eu sei quem tu é. Eu ouvi falar. Eu já sei. Agora eu vou orar. Isso é muito importante, porque ouvir falar, e outro texto, o texto da Revista Corrigida, da versão, essa versão é NVI, mas a versão Revista Corrigida diz, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e temi. A NVI, que a gente acabou de ler, diz, eu ouvi falar da tua fama. E é exatamente a mesma coisa, porque na época de Abacuque, ainda não havia um livro, a Bíblia, organizado, como nós temos hoje. Então não havia um livro para ler, não havia um livro para saber das histórias da Bíblia. Talvez alguns registros, logicamente, registros escritos já tinha, mas organizado e espalhado para todo mundo, não havia. Era lido apenas lá no templo. Mas Abacuque foi fruto de uma cultura que o próprio Deus colocou e aplicou no povo de Israel. O próprio Deus definiu uma cultura. Qual é a cultura? De que pai para filho falaria dos feitos de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que o próprio Deus diz, junto com quando ele diz assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração. E ele diz, essas palavras, elas estarão no teu coração, e tu ensinarás os teus filhos. Falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Ou seja, Deus imprimiu uma cultura nas famílias do povo dele, que era essa: os pais falariam para os filhos dos feitos de Deus o tempo todo. Está tomando café? Pô, meu filho, sabe que aconteceu tal coisa quando o povo atravessou o teu tataravô? O teu tataravô estava lá, o teu bisavô passou por isso. Era no ambiente familiar que Abacuque ouviu falar essas histórias do Deus, da família dele, do Deus que agiu na vida dos avós, dos bisavós dele. Ele conhecia disso. Abacuque conhecia e ouviu falar das histórias de Deus, não foi através de uma pregação. Abacuque não conheceu as coisas e os feitos de Deus através de uma palestra, de um livro, de uma coisa qualquer, não. Ele aprendeu sentado à mesa, andando no caminho, indo buscar as ovelhas, indo trabalhar, comendo, almoçando, tomando café. O pai dele insistindo, a mãe, sei lá, insistindo a dizer para ele os feitos do Deus Todo-Poderoso. Isso fez com que Abacuque conhecesse o Senhor. Nós temos que entender uma coisa: Deus não foi feito para ser entendido e estudado. Deus foi feito para ser conhecido. Deus não quer ser e nem será entendido. Estudar Deus? Não. Deus existe para ser conhecido. Porque existe uma diferença enorme em saber sobre alguém e conhecê-lo. Ser fã é diferente de conhecer. É muito interessante o quanto o fã sabe do seu ídolo. Idade, cor de roupa, onde passou o Réveillon. Pega aí um ídolo aí da geração atual, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi, sei lá.
Pergunta para o adolescente de, sei lá, 16, 17, ou adulto às vezes, qual é a idade do Cristiano Ronaldo? Sabe? E se é fã de verdade, até a data de aniversário. Sabe tudo. Onde jogou, por onde passou, quanto ganha, para onde vai, o que não vai, o que se alimenta, que foi na festa e não bebeu refri e não tomou não sei o quê, para cuidar da saúde. Sabe tudo, o fã sabe tudo sobre. Agora a pergunta do pai. Chega e pergunta, quantos anos tem Cristiano Ronaldo? 38, 38, né? Falaram no primeiro culto que era 38. 38. E o teu pai quantos anos tem? E a tua mãe? Data de aniversário do teu pai? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se a casa for de madeira e o pai entrar na porta e o filho estiver no quarto, pelos passos ele vai saber. É o meu pai. Não sabe a data de aniversário. Não sabe talvez a cor que gosta, as coisas que gosta intimamente, não sabe, mas conhece. Conhece por quê? Porque foi aprendido no ambiente da família. Ali é onde nós realmente conhecemos as coisas e conhecemos pessoas. É no ambiente da família que gera todo o nosso conhecimento de fato, de vida e das pessoas. Deus existe para ser conhecido. Nós podemos saber tudo sobre Deus, saber tudo sobre a história, saber tudo e absolutamente tudo, mas só vai ter valor para nós se nós conhecermos Ele antes. Se nós não conhecermos Deus, não adianta você saber sobre. Abacuque não sabia sobre, Abacuque conhecia, porque ele ouviu falar no ambiente da sua família. É ali que as coisas funcionam. Quando o pai dele contava para ele os feitos de Deus, quando no ambiente da família ele ouviu falar dos feitos que Deus tinha feito, então ele conhecia a partir disso. E a partir desse conhecimento de quem Deus era e de tudo que Ele fez, Abacuque faz a sua oração. Aí então ele começa a falar com Deus, a partir de quem ele conhece, porque ouviu falar. Nós precisamos cada vez mais entender qual o peso que isso tem para as nossas vidas. Qual o peso que tem de conhecer Deus de verdade no ambiente da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia, conhecer Deus ali. Nós precisamos resgatar essas coisas para nós, porque essas coisas darão para a gente o conhecimento de Deus que nós não temos. Ouvir falar das histórias do que o nosso Deus fez é maravilhoso. Nos dá parâmetro para Ele fazer de novo. O problema é que nós estamos vivendo uma geração onde nós perdemos o referencial das coisas que Deus fez. Nós perdemos o referencial do conhecimento de Deus a partir do meu próximo. Nós perdemos os contos, as histórias do nosso Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Perdemos. Nós somos de uma geração hoje que parece que está começando do zero. Fala para mim, com quem que nós vamos sentar que tem um casamento de 70 anos, 60 anos, sei lá, de casamento, que vai chegar e dizer para nós assim, ou não, quando a gente tinha lá 19 anos, então a gente foi orar, e depois de um período longo de oração, a gente encontrou o Senhor, e a gente... Onde são os referenciais que nos contarão histórias sobre os feitos de Deus? Onde são aqueles que vão contar para a gente que Deus fez agora, hoje? 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, nós perdemos, nós somos uma geração que está nascendo sem os referenciais. E a minha preocupação sobre isso é enorme. Por isso que eu acredito e estou lutando com toda a minha força para a gente iniciar a partir de agora aqui um marco, entre aspas, zero das coisas e dos feitos que Deus fez, para nós compartilharmos com a próxima geração o que Deus está fazendo hoje entre nós, porque é extremamente importante isso.
É extremamente importante nós ouvirmos de quem está perto da gente as coisas que Deus fez. Isso edifica a nossa fé de uma maneira ao ponto que nós enfrentaremos dificuldades com uma força enorme. Assim, Abacuque conhecia a partir disso. Eu ouvi os teus feitos e eu temi. Por quê? Por que eu temi? Por que ouvir os teus feitos, Senhor, gerou temor em mim? Porque eu ouvi a pregação do Felipe? Não, porque meu pai falou. É diferente, irmão. Vocês podem gostar muito de mim. Vocês podem acreditar no que eu falo para vocês. Mas não dá nem para competir com o teu pai e a tua mãe. Teu tio, teu irmão te falando. Aconteceu tal coisa com ele. É diferente. É diferente quando vem do ambiente familiar os feitos de Deus. Abacuque conhecia o Senhor porque ele ouviu falar de quem estava próximo dele. Isso gerou o que foi necessário para que Abacuque tomasse a iniciativa de orar como ele orou. Eu vi histórias, por exemplo, de pessoas aqui, do nosso ambiente, não daqui do caminho, mas de Alvorada, contei agora aqui no primeiro culto. E olha só que interessante, o sobrinho neto de uma dessas pessoas que eu vou falar aqui, estava no culto aqui, no culto passado. Havia um homem em Alvorada, o nome dele era Euclides Rosa, tio avô desse irmão que estava aqui no culto das 6, me falou na saída lá. Esse era um homem normal que andava com a gente aqui, morava em Alvorada. Um dia, passando na frente da casa, de uma determinada casa aleatória, Deus falou com ele: para nessa casa e chama o homem que está aí dentro. E ele parou, bateu e chamou. Quem era o homem? Oswaldo Alves. Era esse homem. Trabalhou com meu tio no ZIV, na época, anos atrás. Daqui, trabalhador do ZIV, morava em Alvorada. Quando ele vai sair na porta, o Oswaldo está saindo na porta, o Euclides olha para ele e diz: não faça isso com a tua mulher que tu vai fazer hoje. Vai lá dentro e pega o que tu pegou para fazer mal contra ela. E ele então vai lá e estava preparado para matá-la naquele dia. Aquele homem então se converte, Oswaldo Alves se converte. Aceita Jesus, entrega sua vida para o Senhor. Anos depois, servindo ao Senhor, Deus salva um outro homem em Alvorada, chamado Neri Nogueira, que era dono de muitos postos de gás e combustível. Conheceu ele? Muitos postos de gás em Alvorada. Era um homem rico, dá para se dizer. E Deus falou com ele, depois que ele se converteu, Deus falou com ele assim: vai lá, fala com o pastor e manda um missionário, paga um missionário, tu vai pagar no teu bolso. Vai mandar um missionário aí para algum país. E ele foi até o pastor e disse: pastor, Deus mandou eu pagar aqui do meu bolso para um missionário ir para algum lugar. Escolhe o homem que nós vamos mandar. Quem era o homem? Oswaldo Alves. Foi enviado para o Uruguai. Vai lá e pergunta Las Toscas, Tranqueiras, Melo, sobre esse homem. Ganhou uma multidão de gente para Jesus no Uruguai. Voltou de lá depois, doente, já velho, agora há pouco tempo, coisa de 10 anos atrás, é pastor agora aqui no interior, se eu não me engano. E aí Deus fez falir o Neri. E disse para ele assim: até agora tu manteve, parafraseando, né? Até agora tu manteve a obra com teu dinheiro, agora quem vai é tu. E ele foi para o Uruguai. E entregou a vida lá. E foi um instrumento de Deus para organizar toda aquela igreja. Olha, aconteceu aqui em Alvorada. Eu estou contando para vocês feitos que o Senhor fez aqui. Eu creio em Deus por causa da Bíblia, é lógico, mas não apenas pelo que ela está escrito, mas pelo que eu vi ela fazer com homens que conviveram comigo no meu dia a dia, que eu conheci, pessoas que eu conheci. Esse testemunho dado de um para o outro, ele tem um peso enorme sobre nós. Ele fará com que nós oremos ao Senhor a partir de um lugar onde a gente pode dizer assim: Deus, eu ouvi falar dos teus feitos, mas eu não ouvi só ali, eu ouvi, me falou amigo do meu pai, meu tio, minha avó,
Você, quando fala isso para alguém, você se torna exatamente isso, e o teu testemunho se torna poderoso para fazer com que orações se tornem orações respondidas, como foi a de Abacuque. Então Abacuque, investido dessa autoridade, que autoridade? A autoridade de ter ouvido falar das histórias do Senhor. Isso dá autoridade para nós, e Abacuque, investido dessa autoridade, ele diz: Senhor, eu ouvi da tua fama, e eu temi, porque quem me falou era próximo de mim, me gerou temor, eu ouvi falar da tua fama e temi. Então ele começa a orar e diz: aviva a tua obra, faz os teus feitos conhecidos hoje. Lá, ó, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Realiza de novo. O Senhor fez lá, agora faz de novo aqui. O Senhor fez, eu ouvi falar, agora vem e faz de novo aqui, agora em mim. E quais são as necessidades ou pedidos que nós podemos apresentar para o Senhor? Abacuque estava na frente de uma situação de eminente derrota total de um país, de uma nação, e ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor faça de novo aquilo que já tinha feito. E você? Quais são os pedidos que você tem hoje para o Senhor? Que você pode hoje dizer para Ele: Senhor, faz de novo como o Senhor fez antes. Talvez você não tenha muitos, ou não tenha um referencial para fazer o pedido. Eu vou dar alguns para você. O primeiro que nós poderíamos compartilhar hoje, que é um pedido que nós podemos fazer hoje ao Senhor, para que Ele faça de novo. Que Ele nos faça a imagem dEle mais uma vez. Porque infelizmente, se tem uma coisa que o diabo conseguiu fazer, é transformar o homem, que era para ser a imagem de Deus, na imagem dele mesmo, do diabo. Nós olhamos para a sociedade hoje, para o mundo hoje, todos têm o chamado, e foram feitos por Deus a imagem dele, e semelhança dele. Deus já fez isso. Deus já fez homens e mulheres à sua imagem. Mas hoje, nós olhamos para o mundo e às vezes até mesmo para dentro da igreja, e nós enxergamos a imagem escancarada do próprio diabo. E isso às vezes legalizado dentro da nossa consciência de justiça. Isso às vezes até aceito dentro da nossa própria consciência de justiça. Quando alguém tranca você ou corta a sua frente no trânsito, quando alguém faz alguma coisa para você e te provoca, e você acha justo dar a resposta certa, na sua ótica. Eu pergunto para você, a gente recorta aquela cena de você reagindo no trânsito com alguém, reagindo, porque afinal de contas, né? A gente pega aquela cena, bota aqui no telão, vai dar o quê? Vai ser a imagem do quê? De Jesus ou do diabo? O diabo sequestrou. O diabo sequestrou a humanidade e fez da humanidade, que era para ser a imagem e semelhança de Deus, transformou na imagem e semelhança dele mesmo. Então a nossa oração hoje, se tem uma oração que nós podíamos fazer hoje, é que Deus traga de volta para a gente e nos faça de novo a imagem dele. A imagem dele. E nós já temos conhecimento suficiente, irmão, para agir como Jesus agiu na cruz, porque essa é a imagem do Criador. Jesus foi exatamente a imagem de Deus na cruz. Porque Ele está na cruz, sabendo quem Ele é, convicto de quem Ele é, sabendo que Ele era filho de Deus, que estava dentro de um propósito. Olha para os seus acusadores, e quem estava atingindo ele diz assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, eles não estão sabendo, eu sei, eles não sabem, perdoa eles não sabem o que fazem. Essa é a imagem de Deus. A imagem de Deus, quando nós somos resgatados na imagem do Criador, nada pode sequestrar a gente da imagem dele, porque nós sempre seremos a imagem dele. Nunca nós encontraremos uma lacuna aberta para naquele momento ser a imagem do diabo. Com instrumentos de justiça, afinal de contas, eu tinha que ser a imagem do diabo mesmo. Senão, se a gente não for assim,
Todo mundo pisoteia em nós. Não, irmão. Se tem uma oração que a gente tem que fazer hoje, é para que Deus resgate em nós a imagem dele. Deus, tu já fez homens à tua imagem, faça-me a tua imagem também, para que quem veja a mim, veja o Senhor. Por que eu posso orar isso? Porque Ele já fez. E se Ele já fez, Ele pode fazer de novo. Faz de novo, Senhor, agora. Resgata em mim a imagem tua, para que os outros vejam em mim o Senhor. Se tem outra oração que a gente podia fazer hoje, é que Deus nos faça igreja como Ele fez antes. A igreja próspera, feliz, famílias felizes, contentes, famílias com a presença do céu na sua casa, famílias que eram tão abençoadas, que todo o povo gostava da igreja, irmão. As pessoas falam às vezes, que a igreja é odiada pelo mundo. Negativo, a igreja primitiva era amada pelo mundo, porque ela crescia, eram pessoas de confiança, eram pessoas prósperas, eram pessoas satisfeitas, eram pessoas que viviam com Deus a partir daquilo que tinham já, e não daquilo que não tinham. Ou seja, as pessoas entravam na igreja não na expectativa do que iam receber, mas daquilo que podiam dar. Então, quando estava um crente trabalhando em algum lugar, numa empresa qualquer, uma crente trabalhando lá, colhendo alguma coisa, um crente colhendo alguma coisa, entrava um perturbado lá, enlouquecido, não sei mais o que fazer da minha vida está uma desgraça, vou me matar. A fama que se tinha do crente era essa aqui, ó. Vai lá e fala lá, trabalha do lado dele lá, que daqui a 10 minutos, não sei o que tem aquele cara, que daqui a 10 minutos vai estar bem. Essa era a fama da igreja. E assim eles prosperavam. E a palavra diz que assim, era de 3.000, 5.000 pessoas que se uniam. Mas quem é que não vai querer se unir com um povo desse, irmão? Ei, quem é que não vai querer se unir com um povo desse? Como é que são as famílias? Uma bênção, tudo em paz. Onde trabalha é um homem de Deus, onde ela vai, leva o bom cheiro de Cristo. A palavra fala que nós temos o bom cheiro de Cristo. Onde a gente vai, transmite o bom cheiro da presença do Senhor. Quem não vai querer se unir com a gente? Se for assim, se o Senhor resgatar em nós aquilo que a igreja carregava, essa bênção de ser pessoas, porque a igreja é isso, a igreja é as pessoas, não é o prédio. A prosperidade dos prédios está por aí, tem um monte de prédio próspero, mas Deus não está lá dentro. Não importa isso, importa é a igreja, as pessoas. Aí lógico, quando a presença de Deus e quando a igreja não está assim, nós temos que fazer um monte de coisa. E às vezes, e não muito raro hoje, inclusive, o diabo tem entrado no meio das famílias e tem destruído as famílias da igreja. Então nós não somos mais o aspecto da presença do Senhor, da prosperidade, do derramar que a igreja tinha. A igreja, irmão, ela era tão próspera, essa igreja que Jesus fez, ela era tão próspera que ela derramava sempre. Ela sempre tinha para dar, sempre. Quem chegava perto, ela carregava as palavras de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Era isso que a igreja carregava. Ela tinha para dar, sempre. Sempre tinha algo de bom para sair dela. Até quando batia, igual a rocha, lembra? Que o Moisés bate na rocha. E pode bater, irmão. Sai água. Não sai outra coisa. Pode bater, sai água. A igreja era isso. A igreja derramava, a igreja transbordava, porque ela tinha tanta prosperidade que ela transbordava. Hoje, por isso que nós temos que orar isso hoje aqui. Nós temos que orar isso hoje aqui, porque as nossas reuniões hoje, talvez não as nossas aqui, mas de modo geral na igreja, as reuniões do povo, que se diz povo de Deus, é um lamento só, irmão. É um na ponta reclamando do trabalho, é um no meio reclamando da mulher, é um no outro lado reclamando do filho, é um sentando na ponta e o outro na outra, porque não pode sentar perto da igreja, porque não se dão. Então, irmão, é um lamento só. Aqueles que deveriam ter para dar, vem pedindo. Amém? Ao ponto de eu ouvir, irmão, eu decidi no Senhor, se eu ouvir isso de novo, não vai dar coisa boa. De pessoas com 20 anos de igreja, 20 anos de igreja,
30 anos dentro de uma igreja, sai de casa assim: Deus, se tu não falar comigo através de um profeta hoje, eu vou desistir. Tem que levantar alguém para falar comigo. Se a palavra não falar comigo hoje é o meu último dia na igreja. Mão do céu, está amarrado. Então que o Senhor restaure em nós. A igreja que Ele fez, sabe qual era? Ela não era carente, irmão. Cheia de vida, cheia de paz, cheia de alegria, sempre cheia. A igreja não se reunia a partir das suas carências, não. Ela se reunia a partir do que podia dar. Próspera. Todo mundo gostava da igreja. Então que o Senhor resgate em nós a igreja que Ele formou, Ele mesmo formou. E Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Uma igreja como essa, irmão, a porta do inferno não prevalece mesmo. Irmão, eu vou falar porque Deus dirigiu. Então, segura aí. Hoje, o diabo não precisa nem fazer força, irmão. O diabo não precisa nem levantar do trono diabólico dele. Não. Do caixão, sei lá do que ele mora. Não precisa fazer força. Não precisa fazer força. Um machucado no pé, uma ofensa que alguém ataca contra você, uma mentira que alguém levante contra você, uma calúnia contra você, que é mentira, não é verdade. Você sabe que não é verdade, é mentira, mas alguém falou isso contra você, é o suficiente para o crente dizer assim: eu não quero mais. Deus desistiu de mim. Deus não olha para mim, porque olha como eu estou, olha a prova que eu estou vivendo. O diabo não precisa fazer mais nada, irmão, nada. Entre os próprios crentes mesmo, pegou o carro, não funcionou, fundiu o motor, quebrou a correia dentada, a corrente dentada, sei lá, arrebentou a correia dentada, Deus me abandonou. Não, irmão, não, o crente, ele não é aquele que se move a partir disso, não, ele tem para dar, para distribuir, ele é abençoado. A igreja foi feita assim. A igreja foi construída assim. Então se tem uma coisa que nós devemos orar hoje, é que o Senhor restaure em nós a essência da prosperidade e a virtude da igreja. Que nós todos sejamos transbordantes o suficiente para que qualquer um que chegar perto de nós tenha alguma coisa para receber. E não a gente para pedir. Amém? Deus já ressuscitou mortos. Já usou pessoas. Deus já fez tantas coisas que eu poderia aqui listar para vocês e passar a noite toda falando. Eu poderia, e estou até afim, até empolgado eu estou para falar a noite toda. A gente até está numa temperatura diferente, né? Vocês estão meio sonolentos e eu estou acelerado, mas segura aí. Vocês estão meio... Isso é o primeiro culto do ano, eu entendo, muito churrasco, muito doce, muito sagu com creme. Irmão? Hein? Não, irmão. Eu poderia falar a noite toda sobre coisas que Ele já fez, que a gente poderia hoje orar e dizer: Deus, faz de novo, eu quero de novo isso que o Senhor já fez. Na tua família, na tua casa, não tem nada que você precise, que Ele um dia não tenha feito, que você possa dizer para Ele: Deus, faz de novo na minha vida. Na tua ira, mesmo que tu estiver irado contra mim, lembra da misericórdia e faz em mim aquilo que você já fez outras vezes, faz de novo. É a oração que Abacuque fez e ele encontrou a resposta. Ele encontra a resposta, porque a palavra diz que o povo até foi para o cativeiro, mas depois de anos, o Senhor os tirou de lá. Porque Deus é um Deus que ouve orações e responde. Mas a pergunta que nós devemos fazer hoje é, em primeiro lugar, a partir da onde e do que nós estamos fazendo as nossas orações? A partir da onde? De conhecer Deus? Se você conhece Deus, a sua oração é diferente. Eu ouvi falar que tu fez, Senhor. Tu fez lá, é diferente. Percebe bem? Observa bem. Como a oração de pessoas aqui nessa própria igreja, que ouviram o testemunho de alguém que botou o pé, Moisés, 2 vezes aqui. É interessante, observa bem, tem caso aqui. Observa bem, a pessoa vem na igreja, pastor Carlos, ela ficou um culto, foi abençoada, Wesley. Foi
foi tocada pelo Senhor, a vida começou a mexer, mudou algumas coisas dentro dela. Ela veio no segundo culto e ela percebeu que uma coisa diferente realmente aconteceu com ela. Ela foi tocada pelo Senhor, então ela fala para um colega de trabalho: eu encontrei uma igreja e eu falei uma coisa com Deus e Deus tocou e mexeu alguma coisa dentro de mim. Essa pessoa, escuta o que eu estou falando para você, essa pessoa, quando vem aqui nessa igreja aqui e ela faz uma oração, não sei eu pregar, sem ninguém fazer nada, alguém que botou 2 vezes o pé aqui, chegou no trabalho e falou assim: encontrei um lugar que mudou minha vida. Essa pessoa vem aqui dizendo assim: Deus, eu também quero, porque eu já conheci os teus feitos, tu fez nela. Olha o poder disso. Olha o poder disso. Enquanto pessoas às vezes estão orando e nada. Alguém vem lá da rua, nem ouviu pregação direito, só ouviu de uma amiga que encontrou um lugar. Ela entra aqui nessa fé e diz: Senhor, eu também quero. Recebe. Da onde você está orando? De que lugares estão saindo as tuas orações? De uma certeza, porque é certeza. Tu viu a tua amiga, tu viu o teu amigo, tu viu que ele mudou, que ele virou. Então tu não tem dúvidas, tu tem certezas. Tu não ouviu falar do João, do Zé, não, tu viu ele. E aí tu pode dizer: eu ouvi os teus feitos e eu temi, faz em mim também. E aí ele faz. A partir de onde você está orando? Da certeza do que ele fez? Mas como é que você vai ter certeza do que ele fez, se nem o que ele fez em você comunica? Se você não comunica o que Deus fez em você, às vezes um crente, parece que Deus tem que estar renovando milagre no crente, porque parece que o que Deus fez há 20 anos atrás, ou 10, ou sei lá o quê, não tem mais o mesmo peso hoje, ele tem que fazer de novo. Não, irmão, ele fez. Isso tem que ser renovado dia após dia. Fale, abre a boca e diz, fale das coisas que Deus fez em você. Ah, pastor, mas é muito tempo, não importa, fala, repete para um amigo. Encontrou uma pessoa nova hoje, no seu vínculo de amizade, a primeira coisa que você tem que falar é o que aconteceu com você há 20 anos atrás. Nem sabe, fui na igreja uma vez, e aí depois que eu botei o pé lá, minha vida transformou. Eu era assim, e agora eu sou assim. Ah, legal, há quanto tempo? 30 anos. Ah, mas 30 anos, mas eu só estou aqui por causa daquilo. Deus se renova todo dia, e Ele não sei o que, irmão. Não tem explicação. Da onde nós estamos orando? Da onde estão partindo as nossas orações? Quando nós começarmos a orar a partir do temor de quem Deus é, eu sei que Ele é, então a gente pode pedir. O que você quer? Que Ele já tenha feito outra vez. Você pode dizer que agora: Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Eu ouvi falar aquela história de homens com dons de passar na frente de uma casa e sentir o nome de alguém, ou sei lá, e bater palma. Eu gostei, eu quero. Faz de novo. Se você pedir com fé, Ele vai te dar. Deus, aconteceu tal coisa, eu quero aquilo que o Senhor fez aquela vez. Quer? Deus vai te dar. Senhor, eu quero porção dobrada do teu espírito, como Elias pediu. Tem fé? Quando Eliseu pediu, né? Tem fé? Ele te dá. Ele te dá. Senhor, Eliseu pediu porção dobrada do teu espírito, que estava na vida de Elias. Eu quero porção dobrada. Eliseu pediu e recebeu. Eu também quero a mesma coisa. Você quer? Ele vai te dar. Ele vai te dar. Que quando eu tinha 19 anos, 18, 19 anos, e eu dediquei a minha vida para o Senhor em oração, entregando quase que todos os dias, orando para o Senhor, subindo um monte, jejuando, eu dizia exatamente essas coisas para o Senhor: faz de novo, Senhor. Como é que pode não acontecer mais nada? Porque às vezes a religião fica fria, os ambientes religiosos às vezes
Fica muito frio, irmão. É só vem, faz o culto, vai embora. Vem, faz o culto, vai embora. Vem, faz o culto, vai embora. E fica um fofocando da vida do outro, enchendo. Deixa eu falar. Ficam falando da vida do claro, vem pro culto, vai embora. Pro culto, vai embora. Vai pra igreja, vai pra casa. Pra igreja, vai pra casa. Começa a ter tempo pra cuidar da vida dos outros. E aí vira um ambiente frio, porque um não se dá com o outro falou do outro, o outro não sei o que, o outro. E aí vira um ambiente frio. E às vezes o ambiente religioso se torna frio, gelado, congelado. E eu estava talvez vivendo num momento como esse, onde os jovens, o David lembra disso, onde os jovens da minha igreja não queriam nada com nada. Ninguém queria ver fogo cair do céu, irmão. A gente começou a orar, Deus, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Foi 2005 mais ou menos. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, aviva. Não é isso aí, David? Aviva a tua obra. Faz de novo. Enche esses jovens da tua presença. Que eles sejam cheios do Senhor. E assim foi. 1 ano, 2 anos pedindo. Ele já tinha feito, Moisés. Por que não faria de novo? Ei, irmão, se ele já fez, por que ele não pode fazer de novo? Ou o Deus do povo lá de Atos é diferente do Deus de agora? Ei, irmão, ou o Espírito Santo que desceu e pairou sobre a face das águas, ou o Espírito Santo que encheu aquela multidão e mudou. Mudou, irmão? Não mudou, o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. É nós que temos que buscar a presença dele. E eu entendi isso aí. E a gente começou a orar. Em 2008, encontros de jovens na cidade de Alvorada. 2008, foi, né? 2008, encontro de jovens. Pensa nos encontrinhos de jovem que tava assim, meu pai, né, ó, cabeça, era 300 jovens na igreja e 100 nas praças agarrados nos cantos. Era ponte de encontro para ficar, diabedo desgraçado. 2008, irmão, meu Deus, 2008, no meio do primeiro culto, entrou, meu Deus, é forte, né? Entrou como se fosse uma fumaça assim dentro da igreja, assim, ó, como se fosse, sabe? Uma fumaça assim. E os jovens começaram a ser tomados pelo Espírito Santo. Tomados. No final do primeiro culto, foram 4, era carnaval. No final do primeiro culto, os guris, o David estava junto. Os guris pegaram uns 3 ou 4 jovens, botaram dentro do carro, porque eles estavam incontroláveis, cheios da presença de Deus. Eles não falavam mais português, não, irmão, era língua estranha, era uma loucura. Gente curada, gente batizada com o Espírito Santo, gente cheia de Deus, gente confessando pecado. E eles pegaram, teve uma menina que eles levaram para casa, e quando chegaram na porta da casa, dentro do carro, chamaram a mãe primeiro. Ó, mãe, fica tranquila, fica calma, tua filha está bem, só que ela está cheia do Senhor. Irmão, aleluia. Quando a mãe saiu na porta e a filha desceu do carro, a mãe foi tomada pelo Espírito Santo no meio da rua. Se agarrou, mãe e filha, cheia da presença do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Isso foi um caso. Nas outras 4 noites, jovens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, batizados com o Espírito Santo, gente que foi usada, hoje é pastor, hoje, aqui eu, por exemplo, e tantos outros por aí. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus já fez, e se Ele já fez, Ele pode fazer de novo, e nós temos o direito de pedir: Deus, faz de novo, Deus. Vamos ficar em pé, irmão. Aleluia. Eu não sei o que você precisa que seja feito de novo do Senhor na sua vida. O que você quer? Pede. O que você quer? Uma família abençoada? O que você quer do Senhor? Não sei. Qual é a sua história agora, a sua situação agora? E você tem que dizer: Deus, faz de novo. Faz de novo. Eu ouvi as suas histórias e eu temi. Agora eu quero algo do Senhor. Seja ousado. Pare com a mediocridade. Para com a mediocridade, irmão. Seja ousado. O que você quer?
Deus, o Senhor é um Deus que controla todas as coisas, todas as coisas estão debaixo do teu senhorio. Nós ouvimos as tuas histórias, os teus feitos, e nós tememos. Senhor, aviva a tua obra. Faz de novo os teus feitos sobre a vida dos teus filhos. Faz de novo neles, na casa deles, na família deles, nos filhos deles, no futuro deles, no ministério deles. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Que eles sejam movimentados pelo teu Espírito Santo agora a entender, a crer no Senhor, ao ponto de pedir ao Senhor aquilo que o Senhor quer dar, ao ponto de movimentar o mundo espiritual com as suas orações e ver as suas orações respondidas, assim como Abacuque teve. Se você quiser, se você tem algo forte, se a palavra falou forte no seu coração, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos aqui. Nós vamos orar juntos aqui. Pode vir à frente. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo bate. Faz de novo, faz de novo. O teu povo, bate mais uma vez. De novo, faz de novo. o Senhor está falando no meu coração que tem pessoas aqui que querem ser muito usadas por Deus. Tem pessoas aqui que querem muito ser usadas por Deus, que já se enxergou, já se viu sendo poderosamente usado pelo Senhor. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente. Isso. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que querem muito ser usadas poderosamente por Ele. Há uma presença poderosa do Espírito Santo aqui, meu irmão. Seja agora, meu Deus. Há uma presença poderosa do Espírito Santo aqui. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Senhor,
seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. É a presença dele. É a presença do Senhor. Isso. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Que seja hoje. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que têm chamados antigos para coisas sobrenaturais. O Senhor está me dizendo que 2024 será o iniciar de um chamado sobrenatural na vida de algumas pessoas. Tem pessoas que carregam promessas do Senhor há anos. Tem pessoas que já desistiram até mesmo do seu chamado porque acharam que era coisa da cabeça, as coisas que em certo momento da sua vida criou a expectativa de ser usado pelo Senhor, mas não é verdade. Esse ano será o ano do desabrochar do chamado de Deus na vida de muitas pessoas aqui. Deus vai usar poderosamente a vida de pessoas. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, a obra agora é tua. Até que o Senhor Espírito Santo, a igreja é tua, o povo é teu. eu vou clamar. Enche eles com a tua presença. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Segura. Escuta uma coisa. Se você estiver sentindo o tocar do Senhor na sua vida, não endureça o seu coração. Agora nós anulamos toda flecha na mente. Escuta, não há espaço para carnalidade ou para carne aqui. Esse é um ambiente do Espírito Santo. Esse é um ambiente do Espírito Santo. É um ambiente do Espírito. Pastor, eu estou sentindo fogo. É o Espírito Santo. Pastor, eu estou com vontade. É isso, é o Espírito Santo. Deixa ele tomar a sua vida. Deixa ele encher você. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus estoura a tampa.